Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é muito importante para nós porque é o início de uma sequência de aulas. Através dessa aula nós vamos aproveitar esse gráfico, essas informações para nós estudarmos função do primeiro grau, segundo grau, logarítmica, distância entre retas, entre pontos, retas, circunferência. Então é importante que você acompanhe comigo e preste atenção, tá bom? É muito comum nessa aula o aluno fala assim, isso aqui eu já sei, ótimo. Então é o seguinte, realmente faz tudo que você sabe, ou melhor, faz tudo que você não sabe e acompanha comigo, porque é importante essa aula para depois eu explicar com detalhes assuntos mais complexos, tá legal? Então a aula de hoje, nós vamos reforçar nosso conhecimento em relação ao plano cartesiano e nós vamos falar sobre localização de pontos. Como você sabe, o nome é homenagem ao matemático René Descartes, então daí vem o plano cartesiano. Se você for no edital de vestibular, está escrito assim, sistema cartesiano ortogonal. Né? É um sistema porque vai trabalhar com dois eixos, x e y, igual o sistema de equações lá que nós aprendemos, tá? E ortogonal que formam retas perpendiculares entre si, tá bom? Então imagina o seguinte, eu peguei uma reta na horizontal, peguei uma reta na vertical, coloquei aqui no 0, 0, então esse 0 ele serve tanto para o x, certo? 0 para a direita, 0 para a esquerda, como esse 0 também é do y. Então uma coisa muito importante, esse ponto aqui, de intersecção dos dois eixos, ele tem um nome especial, o nome dele é origem do sistema. Então aqui, ó, o ponto 0, 0 é um dos pontos mais importantes que você precisa saber. Nós vamos destacar no final da aula 5 pontos importantes para você saber. E o primeiro deles é o ponto 0, 0, que é a origem do sistema, correto? Então, é um ponto importante, ok? Bom, no plano cartesiano, você não pode chegar e jogar como você quer as coisas, certo? Então, existe uma ordem para você trabalhar com o plano cartesiano. E a ordem é assim, olha, cada ponto tem um endereço que é identificado por um par de números que respeitam uma certa ordem. Por isso que nós temos aqui, ó, um par ordenado. E qual é a ordem, professor, que recebe? Então, eu vou te explicar. Bom, enfim, nós falamos também sempre eixo X, eixo Y, mas o eixo X tem um nome, é o eixo das abscissas. Então, X é uma abscissa. Professor, posso falar X? Pode, mas quando você for ler alguns problemas depois, vai estar escrito o seguinte, olha, a abscissa de um ponto é 2, a abscissa de um ponto é 3. E o Y chama-se ordenado. Então nós temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Tudo bem? Só lembrando então, que é importante você saber, ó, para a direita é positivo, para cima positivo, para a esquerda negativo e para baixo negativo, tá bom? Isso é importante você saber depois para estudar sinal das funções, tudo. Essa aula é importantíssima para você reaprender essas coisas, tá bom? Bom, então vamos lá, presta atenção bem rápido aqui, tá? Eu quero que você localize o ponto 0, 0. Como assim, professor? Então eu quero que você entre pela origem do sistema. E aí? Fique aqui. Então presta atenção, aqui é o ponto A. Esse ponto aqui é o ponto A chamado origem do sistema. Eu entrei. Entrei, fui até o 0, fiquei no 0. Ok, olha só. O ponto B, quais são as coordenadas? Abscissa 2, né? Ordenada 4. Pode falar XY. Então, X2, Y4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um ponto e vou colocar no plano cartesiano. Então, eu entro aqui na origem do sistema. Correto? Esse é o canal de entrada. Pensa assim. Eu já sei direto. Não vai direto, vai por aqui no início. Depois você pode ir direto e assume os erros. Mas olha, x2, y4. Então eu entro aqui, o 2 positivo vai para a direita, ó, caminha para a direita 2, e agora? Agora você sobe 4, então eu vou subir. Professor, pode riscar? Pode. Vai estar errado, mas você pode. Então não é para riscar, é para tracejar. Então aqui é o ponto B. Ó. Então, endereço do B, x2, Y4. Primeiro X, depois o Y, para respeitar a ordem que entra no gráfico, certo? Ok, olha só, X menos 3, Y2. Então, origem do sistema, X aqui, 0, 0.
O menos 3, vou para a esquerda, vou até o 3. Subo 2, subi 2, aqui. E você vai tracejar. Pessoal, você não pode riscar, correto? Nós veremos depois aí outra matéria onde você tem que riscar, mas não é só aqui. Então acompanha aqui, tá bom? Outra coisa, o D, ó, x menos 2, y menos 1. Então você vem aqui, olhe o sistema, caminho 2 para a esquerda e desço 1. Ó. Correto? Então aqui é o ponto D. Isso. Olha lá. Professor, e agora? Então dá uma olhada. Ponto E, x4, y menos 2. Abscissa 4, coordenada menos 2. Entro, caminho 4 para a direita e desço 2. Ó, desci, desce tracejando 2. O legal, para você que, né? Todos esses pontos, show preguiça. Você vai fazer uma vez só isso aqui. E é bom depois que não fica preocupado em copiar. Depois você dá um pause aí, você vai ter essa tela, grava isso daí. É importante para você acompanhar comigo, tá bom? Nós vamos ver muitos detalhes aqui. Então, hoje é localização de pontos. Então, ponto E, 4 menos 2. Observe que eu estou brincando aqui, ó, nessas regiões que nós chamamos de quadrantes. Então, só para recordar, na verdade. Então, aqui nós temos ó, o primeiro quadrante, no sentido anti-horário, certo? Nós temos aqui o segundo quadrante. Aqui, nós temos aqui o terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante, correto? Ok. Nós temos uma aula gravada lá no ciclo trigonométrico. É interessante depois você dar uma olhadinha lá no Secom, tá bom? Ok, próximo ponto, ponto F. Observe então aqui o que nós fizemos até agora. Ó, eu coloquei um ponto aqui nessa região, um ponto nessa região, um ponto nessa região e um ponto nessa região. É importante você perceber o sinal do x e y. Então aqui, por exemplo, observe que o B, ó, o x é positivo e o y é positivo. Observe que no C, o x é negativo e o y é positivo. Ó, x negativo, y negativo. X positivo, y negativo. Então, só para você entender os sinais dos quadrantes. Ok? Presta atenção nesses próximos 8 pontos. Aliás, todos são importantes, mas olha só. Se aqui você vai para a direita e sobe. Se no C você vai para a esquerda e sobe. Se no D você foi para a esquerda e desceu. E no E você foi para a direita e desceu. O que acontece quando aparece o zero em uma das coordenadas? Então, por exemplo, olha, ponto F, x3, y0. Então, eu vou na origem do sistema, x positivo, caminho para a direita e agora olho para o y. Subo, desço ou permaneço? Ó, observe, y0. Então, o que acontece? O ponto fica sobre o eixo x, que é o ponto F. Entendeu? Então, ó, outra vez. Ó, ponto G agora. X menos 2, y0. Origem do sistema. Entro aqui no 00, vou para a esquerda e fico aqui. Olha, que é o ponto G. Ok? Professor, e agora o H? Ó, H, presta atenção no H. X0, y5. Então, eu vou aqui no X, correto? Agora, já estou no x0. O que eu faço? Vou para a direita? Vou para a esquerda? Não, fica aqui, porque o x é 0. E agora, suba ou desço? Sobe. Nós vamos subir até o 5. E, professor, não tem o 5 aqui. Então, vou fazer aqui um arranjo aqui, tá legal? Ó, isso é gravado, tá ao vivo, vai subir aqui. Então, aqui eu vou colocar 4. Só para aproveitar o gráfico e não ter que apagar. Fica mais fácil aqui. Então, 0 e 4, tá aqui, ó. Pronto. Olha lá. 0 e 4, tá aqui o H. Tá bom? Olha só agora, o ponto 0 e menos 3. Novamente, eu vou no 0, fico no 0 e desço até o menos 3. Então aqui eu recebo, que é o ponto I. Certo? Até aí? Tudo bem, pessoal? X e Y, legal. Então, ok. Por quê? Vamos repetir para você entender. Ó, esses pontos são importantes. Mais para frente aí, vou ensinar maneiras mais rápidas de encontrar a equação da reta, assim por exemplo. Certo? Olha só. Ponto J. Vamos repetir. X4, Y0. Origem do sistema. Entro aqui na origem, vou para a direita e fico aqui. Por quê? Porque o Y é 0. Ponto J. Correto? Ponto K. X0, Y3. Origem do sistema 0.
vou subir até o 3 aqui, ó, ponto K. Próximo ponto, x menos 1, y0. X menos 1, entro aqui, vou para a esquerda e fico aqui, ponto L. Próximo ponto, x0, y menos 2. x0, y menos 2, está aqui, ó, que é o ponto L. Ok, feito isso, vou colocar mais 4 pontinhos aqui para terminar e depois vou fazer um resumo, então, do que é mais importante aqui para nós, certo? Ó, vou colocar alguns pontos, agora onde o x, onde o y, eu vou olhar o y e observe, o y é igual a x, ó, o y é igual a x. E no P e no Q, o y é o oposto de x. Ó, então, por exemplo, x3, y3. Ó, x menos 2, y menos 2. Olha só agora, x4, y menos 4. Trocou o sinal. x menos 1, y1. Trocou o sinal. Esses pontos, vamos colocar o primeiro para discutir. Ó. x3, y3. x3, olha aqui. y3. Qual é o ponto? Ele. x2, y menos 2. Desculpa. x menos 2, y menos 2. Só para saber se está esperto. Então aqui, ó. X menos 2. Venho aqui, vou para a esquerda e desço. Ó. Qual é o ponto? Literal. X4, y menos 4. 0. Ó. 4. Vou aproveitar o tracejado. Olha aqui, ó. Menos 4. Deixa eu falar isso daqui, ó. X menos 4, que é o ponto. O que é? Ponto P, certo? Lembrando que aqui é o 4 quadrante, né? Ó, 4 quadrante. E agora x menos 1, y1. Então você vem para cá, para a esquerda e sobe. Ponto P, certo? Bom, tudo bem. Então só para lembrar então. Pontos, coordenadas cartesianas, né? Um par de números que obedecem a uma certa ordem de localização. Primeiro x, depois o y, tá bom? Disso tudo aqui, o que nós temos que destacar alguns pontos importantes, só da observação. Então, por exemplo, olha para os pontos que estão em cima do eixo x. Então aqui, por exemplo, o F, o J, o G e o L. O que eles têm em comum? Então observe aqui, ó. Todos os pontos que estão em cima do eixo x, ó, o F, ó, o G, o que mais? O J e o L, eles têm algo em comum. Em todos eles, olha, eu tenho o valor de x diferente de 0, mas o y é 0. Então esse lugar é importante. Então todas as vezes que você ler, olha, o ponto pertence ao eixo x ou eixo das abscissas, essa informação já te dá uma outra informação, te dá o valor do y. Ó. Então, são pontos importantes. O ponto pertence ao eixo x. Olha, eu não sei qual é o valor do x, porque aqui, ilustrativamente, algebricamente, se ele está em cima do eixo x, eu sei uma coisa, o y é 0. Da mesma maneira, todos os pontos que estão em cima do eixo y, é o contrário, olha só, o x é 0. Ó, observe. O que mais? Aqui, ó. 0 e 4, 0 menos 3. Observe, todos os pontos que estão em cima do eixo y, o detalhe das coordenadas, o y é 0. Então, isso é importante também. Todas as vezes que você lê que o ponto pertence ao eixo das ordenadas ou ao eixo y, ó, o x é 0. E agora, o pessoal acaba confundindo, na verdade, por causa do nome, por causa da bissetriz. Nossa, que é muito difícil. Então, pessoal, bissetriz é uma reta, só para lembrar, né? Nós vamos ver isso na parte de geometria também depois. Só para lembrar, nesse momento agora, bissetriz é uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais, em dois subângulos ou dois ângulos menores, bem no meio. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, e passar uma reta aqui, ó, nesse ponto, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, Então, se nós tracejarmos uma reta aqui, ó, essa reta, o nome dela é bissetriz. Como ela corta o primeiro e o terceiro quadrante, nós falamos que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá legal? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Daí, é uma reta que passa pelo meio, cortando o 1 e o 3. O que elas têm em comum? Observe, x1, y1.
x2, y2. Quer dizer, o y é igual a x, ou x igual a y. Vamos sempre comparar o y com o x, em termos de padrão de função. Então, o que é a bissetriz? O que esse ponto importante também tem? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha, se você me der o valor do x, eu que falar que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou dizer para você que o y é igual a x. Então nós dizemos o seguinte, olha, na bissetriz dos quadrantes ímpares, o y é igual a x, tá vendo? Olha lá. Isso aqui, dependendo da série que você estiver, se estiver na primeira série do ensino médio, até o nono ano, você não vai usar essa informação. Mas o pessoal que já está lá no terceiro do ensino médio, vendo geometria analítica, vai usar essa informação. Então, como eu vou aproveitar aqui, nós estamos falando para diversas séries, então eu vou explicar de maneira geral. O que você não for usar, você guarda aí, tá bom? Da mesma maneira, se nós passarmos uma reta aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, olha, x1, y menos 1, x2, y menos 2, x menos 1, y1, x menos 2, y2, nós vamos ter, ó, uma outra bissetriz. Bissetriz dos quadrantes pares. Por quê? Porque ela vai cortar o segundo e o quarto quadrante. O que elas têm em comum? Nessa bissetriz, o y é o oposto de x. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, eu vou te dar o valor de x, automaticamente eu já estou te dando o valor de y. Por quê? Porque o y é o oposto de x, correto? E aqui, ó, o ponto 00, que é o limite do sistema. Então, o que nós vimos hoje, reforçando os conhecimentos? Na localização de pontos no plano cartesiano, que tem que receber uma certa ordem, primeiro abscissa, depois ordenada, e dependendo da série que você estiver, você vai precisar saber esses lugares geométricos, esses pontos importantes, tá bom? Ok, espero que você tenha reforçado os seus conhecimentos em relação ao plano cartesiano. Vou pedir para você que está acompanhando as aulas, para você curtir a página do Face, assim que você entrar, curta a página e indique para os seus amigos. E peço para eles curtirem também, é um projeto muito legal, que tem alcançado muitas pessoas e vamos caminhar juntos aí, enquanto você estiver estudando, eu estiver respirando, eu estarei à disposição para te ajudar, tá bom? Olha, um beijo e até a próxima aula.